As lendas sussurram nas sombras, contos de criaturas esquecidas que desafiam a lógica e a ciência. Mitos antigos, folclores regionais, todos apontam para uma verdade que a academia se recusa a confrontar. E se o que você pensa saber sobre a extinção estivesse completamente errado? E se a história que nos contaram fosse apenas uma versão conveniente, um véu para esconder o que realmente espreita nas profundezas inexploradas do nosso mundo? No coração dessa busca pela verdade estava o Dr. Elias Vance, um paleontólogo cuja reputação havia sido estraçalhada, não por incompetência, mas por uma obsessão que o consumia: a anomalia. Elias não podia aceitar que o mundo fosse tão previsível quanto seus colegas afirmavam. Relatos esporádicos de criaturas pré-históricas vivas, avistamentos fugazes, pegadas gigantes em florestas remotas, para a maioria eram fraudes ou delírios. Para Elias, eram peças de um quebra-cabeça colossal, aguardando serem encaixadas. Desde criança, ele carregava a memória vívida de uma sombra colossal projetada contra o pôr do sol em uma viagem de acampamento com seus pais. Uma visão que, por anos, ele tentou racionalizar, mas que sempre voltava para assombrá-lo, alimentando sua intuição de que a vida era mais vasta e misteriosa do que os livros didáticos ousavam sugerir. A luta interna era constante. A balança entre a razão científica, que ele jurou defender, e a intuição visceral que o impulsionava para o desconhecido. Os primeiros sussurros da verdade vieram em forma de vídeos granulados e fotos tremidas, espalhados pelos cantos mais obscuros da internet. Imagens de vultos passando rapidamente pela floresta, rugidos distantes que pareciam desafiar a fauna conhecida, sombras gigantescas projetadas sobre rios. A princípio, foram descartados como farsas, produtos de programas de edição baratos ou histeria coletiva. Mas Elias, com seu olhar treinado e sua mente aberta, começou a ver padrões. Uma consistência nos detalhes, na forma, nos movimentos que desmentiam a teoria da fraude. Ele tentou apresentar suas descobertas, seus argumentos, para a comunidade científica, mas foi recebido com risos e desdém. A ridicularização pública se tornou uma rotina amarga. E o golpe mais duro veio de onde menos esperava. Seu antigo colega, agora um cético influente e respeitado, o Dr. Alistair Finch, usou informações pessoais e detalhes de sua infância para descredibilizá-lo ainda mais, pintando-o como um louco obsedado por fantasmas. A traição doeu mais do que qualquer artigo científico negativo. Então, um dia, surgiu um vídeo diferente. Não era granulado, não era tremido. Era nítido, perturbador. Uma criança pequena, talvez com 5 ou 6 anos, chorando histericamente, apontando para algo invisível na densidade de uma floresta. O desespero em seus olhos era palpável, aterrorizante. Elias passou dias analisando cada quadro, cada pixel, e o que encontrou o deixou sem ar. Pequenos detalhes no fundo, na folhagem, na forma como as sombras se moviam. Eram impossíveis de falsificar. Havia algo ali. Mas o que realmente o atingiu foi o rosto da criança. Havia algo familiar nela. Algo que despertou uma memória dolorosa há muito tempo reprimida. Um calafrio percorreu sua espinha. Era um rosto que ele conhecia. Um rosto que o assombrava em pesadelos. O que essa criança viu, e por que a verdade é tão aterrorizante? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Isolado e desacreditado, Elias Vance se viu em uma encruzilhada. A comunidade científica o havia renegado. Seus pares o consideravam um lunático. E o golpe de seu antigo colega, Alistair Finch, havia selado seu destino profissional. Mas o vídeo da criança, o rosto aterrorizado, era um chamado irrecusável. Era a prova que ele precisava, a confirmação de que sua obsessão não era loucura, mas uma busca pela verdade.
Decidiu seguir as pistas sozinho. Não havia mais nada a perder. Usou suas economias, as poucas que restavam após anos de dedicação a uma pesquisa que ninguém mais valorizava, e contatos informais que havia cultivado ao longo dos anos, pessoas que, como ele, viam o mundo através de lentes menos convencionais. Sua busca o levou aos recantos mais obscuros da internet, onde encontrou uma comunidade online de crentes, indivíduos que compartilhavam vídeos, fotos e relatos de avistamentos que a ciência oficial rotulava como fraudes. Foi nesse submundo digital que ele conheceu Maya, uma jovem hacker com um intelecto afiado e uma curiosidade insaciável. Inicialmente cética, ela se sentiu intrigada pela paixão e pela lógica implacável de Elias. Ela o ajudou a rastrear a origem do vídeo da criança, a decifrar coordenadas obscuras e a navegar por redes de informações clandestinas. Juntos, formaram uma aliança improvável, uma dupla, em uma missão para desvendar um mistério que poderia reescrever a história da vida na Terra. A primeira evidência concreta os levou a uma área remota, uma floresta densa e inexplorada, onde o vídeo da criança havia sido supostamente filmado. Lá, encontraram pegadas. Não eram pegadas de animais conhecidos, nem de humanos. Eram gigantescas, com 3 dedos largos e garras profundas, marcando o solo úmido com uma força impressionante. O coração de Elias disparou. Aquelas marcas eram inconfundíveis, remetendo a criaturas que deveriam ter desaparecido há milhões de anos. Seguiram as pegadas por dias, embrenhando-se cada vez mais na mata, até que se depararam com uma clareira. No centro, havia uma área de nidificação rudimentar, com restos de vegetação e ossos fragmentados de animais que pareciam ter sido devorados. Era um local de alimentação. Enquanto investigavam, um rugido distante ecoou pela floresta, um som gutural e poderoso que fez o chão tremer sob seus pés. Não era um urso, nem um leão. Era algo muito mais antigo, muito mais primitivo. Um vulto passou rapidamente entre as árvores. Uma massa escura e imponente que se movia com uma agilidade surpreendente para seu tamanho. Elias conseguiu apenas um vislumbre, mas foi o suficiente para confirmar seus medos e suas esperanças. Estavam perto. Perto demais. O rugido se repetiu, mais próximo agora, e ouviu-se o estalar de galhos. Eles haviam sido notados. O pânico tomou conta de Maya, que até então havia mantido uma fachada de ceticismo. A realidade a atingiu com a força de um soco. Eles precisavam fugir. Correram pela floresta, o som dos passos pesados da criatura atrás deles. O ar cortado pelo cheiro de terra úmida e um hálito quente e fétido. Conseguiram escapar por pouco, encontrando refúgio em uma caverna. Maya estava em choque, o rosto pálido, os olhos arregalados de terror e admiração. A verdade era muito mais aterrorizante do que ela jamais imaginou. Mas a fuga não significou o fim da perseguição. Enquanto se recuperavam, Elias percebeu que não eram apenas as criaturas pré-históricas que os perseguiam. Começaram a notar sinais de que estavam sendo seguidos por humanos. Carros escuros sem identificação, drones sobrevoando a área, mensagens criptografadas interceptadas por Maya. Uma organização sombria estava em seu encalço e suas intenções não eram benignas. Descobriram que não estavam sozinhos na busca pelos dinossauros, mas as razões dessa organização eram muito diferentes das suas. Eles pareciam querer sabotar suas descobertas, talvez plantando falsas evidências ou espalhando desinformação. Foi então que Elias, vasculhando os dados interceptados por Maya, encontrou algo que o fez gelar. Um arquivo criptografado, uma foto. Era a criança do vídeo, mas mais velha, magra e com os olhos cheios de medo. Ao lado dela, o nome, Sophia Vance, sua sobrinha, desaparecida há anos. O que essa organização realmente quer com esses seres e por que a sobrinha de Elias está envolvida?
A revelação da foto de Sofia, sua sobrinha, injetou em Elias uma urgência febril. A busca pela verdade sobre os dinossauros se mesclou agora com uma missão pessoal de resgate. Ele e Maya, com um novo senso de propósito, rastrearam a organização sombria até uma instalação secreta, escondida nas profundezas de uma montanha remota. A entrada, camuflada por uma rede de rochas e vegetação, revelava-se apenas através de padrões térmicos e eletromagnéticos que Maya conseguiu decifrar. A infiltração foi tensa, um balé silencioso entre sombras e sistemas de segurança avançados. Corredores metálicos se estendiam em um labirinto frio e impessoal, iluminados por luzes fluorescentes que zumbiam monotonamente. O ar pesado cheirava a produtos químicos e, estranhamente, a algo orgânico, selvagem. Eles logo descobriram a verdade horrível. A organização não apenas sabia da existência dos dinossauros, mas os estava capturando, mantendo-os em jaulas de contenção, submetendo-os a experimentos que pareciam ter como objetivo a domesticação ou a modificação genética. O terror e a raiva se misturavam no peito de Elias. Em um setor de contenção de segurança máxima, entre gritos abafados e o barulho metálico de correntes, Elias viu sua sobrinha. Sofia estava lá, magra, pálida, mas viva. Seus olhos, antes cheios de pânico no vídeo, agora carregavam um vazio de trauma, um medo profundo que parecia ter consumido sua infância. Ela estava em uma cela, observando, com uma mistura de fascínio e terror, um filhote de dinossauro enjaulado à sua frente. A visão partiu o coração de Elias. No momento em que ele se preparava para alcançá-la, um alarme soou e agentes armados da organização surgiram dos corredores. O confronto era inevitável. Disparos ecoaram na instalação e Elias e Maya se viram encurralados. Foi então que Alistair Finch, o antigo colega de Elias, emergiu de uma sala de controle, um sorriso frio e calculista em seu rosto. Ele não era apenas um cético influente, era o líder da organização. Vance, você sempre foi um idealista tolo, disse Alistair, a voz ecoando com arrogância. Essas criaturas são o futuro. Poder ilimitado, controle absoluto. Você nunca entendeu. Alistair revelou seu plano. Usar os dinossauros para fins militares, transformando-os em armas biológicas, ou para lucros exorbitantes no mercado negro. Enquanto a batalha se desenrolava, Elias e Maya viram uma oportunidade de virar o jogo. Eles ativaram os sistemas de liberação das jaulas, causando um caos indescritível na instalação. Os dinossauros, furiosos e desorientados, irromperam de suas prisões, atacando os guardas e seus captores. No meio da confusão, Elias alcançou Sofia. Ela estava petrificada. Mas, em um momento de lucidez, apontou para um painel de controle que Alistair estava usando para tentar conter as criaturas. Ele está machucando eles, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo. O filhote de dinossauro que ela observava na cela, agora livre, rosnou protetoramente ao lado dela, um laço inesperado forjado no cativeiro. Elias sabia que precisava ganhar tempo para Maya e Sofia escaparem. Com um grito de guerra, ele se jogou contra Alistair, que tentava desesperadamente restaurar o controle. A luta foi brutal, um embate entre a ciência distorcida e a paixão pela verdade. Elias, apesar de ferido, conseguiu desativar os sistemas principais. Alistair, em um acesso de fúria, foi encurralado pelos dinossauros enfurecidos. Seus gritos foram abafados pelo rugido primordial das criaturas, uma vingança selvagem e justa. Elias, exausto e sangrando, viu Maya e Sofia escaparem, o filhote de dinossauro logo atrás delas, para a liberdade. Ele sabia que não conseguiria sair dali, mas seu sacrifício garantiria que a verdade e as criaturas tivessem uma chance. A verdade sobre os dinossauros veio à tona, não como Elias havia planejado,
mas de uma forma que o mundo não podia mais ignorar. Alguns dos dinossauros libertados foram vistos, filmados, e as evidências eram irrefutáveis. A humanidade reagiu com uma mistura de medo paralisante e um fascínio mórbido. Elias, embora ferido e dado como desaparecido, havia garantido que a história fosse reescrita. Sua vindicação veio das sombras, um reconhecimento silencioso por aqueles que entendiam o que ele havia feito. Maia e Sofia, agora curada do trauma e com uma nova família improvável, o filhote de dinossauro, viveram em um mundo transformado. Elas se tornaram as guardiãs desses seres, trabalhando para proteger os dinossauros e educar a humanidade sobre a coexistência. A última cena mostra um dinossauro majestoso em seu habitat natural. A luz do sol filtrando-se pelas folhas antigas da floresta, um símbolo de esperança e de um passado que se tornou presente. O mundo nunca mais foi o mesmo. E agora, o que faremos com os verdadeiros senhores da Terra?